Porque toda vez que você para descansar, você se sente culpado e como é que você pode parar com isso? Gente, hoje é domingo, eu tô aqui num parque, tirando um domingão para descansar, para caminhar, para relaxar um pouco. E uma coisa que eu fiquei pensando é sobre todas as vezes em que eu me senti culpado por parar para vir para um lugar como esse, para poder descansar, colocar a mente no lugar, né? E eu sei o quanto isso foi difícil para mim, né? Criar esse hábito de parar para descansar e tudo mais, né? Porque eu sempre me sentia culpado quando eu não estava performando, estudando ou alguma coisa nesse sentido. Eu falo assim, no sentido de estudo, de trabalho, em absolutamente todas as áreas, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu me cobrava demais para estar sempre na ativa e fazendo as coisas acontecerem, entregar tudo no prazo e coisas nesse sentido. E, e eu acabei percebendo que eu levei esse hábito pro resto da minha vida, né? Então eu acabei, mesmo finalizando a faculdade, depois, eh, eu acabei levando isso até, tipo, pouco tempo atrás, que eu percebi que eu estava sempre querendo performar e sempre se dedicar e sempre me esforçar e nunca parar. E eu percebi que num final de semana eu mal conseguia parar para fazer isso aqui, né? Hoje tá vazio porque é carnaval, né? Então ninguém vai estar andando de skate aqui, né? O pessoal tá aproveitando o carnaval. Eu vou até sentar aqui para poder conversar melhor com vocês. E, cara, realmente eu fazia isso pelo medo de ficar para trás, né? O que a gente chama de FOMO, é Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora ou desatualizado ou algo nesse sentido, né? De ficar para trás. E eu vejo que esse medo me dominou assim por muito tempo, ainda mais trabalhando com tecnologia, né? Com marketing digital e tudo mais. Sempre tem alguma novidade, alguma coisa para aprender, né? Alguma coisa nova surgindo, principalmente em relação à inteligência artificial, né? E você sabe, se você trabalha com marketing digital, você deve saber que toda semana, todo dia, sempre acontece, sempre tem alguma novidade, alguma coisa nova para aprender, né? Alguma coisa diferente que saiu ou que veio da gringa, enfim, né? Alguém que traz, sei lá, alguma estratégia nova de lá de fora e vem para o Brasil com uma estratégia nova, né? E isso acaba virando uma moda e fica aquela coisa, né? O marketing digital ele sempre dá muitos caminhos, né? E isso realmente acaba gerando uma certa ansiedade, porque a gente fica com aquela sensação de que vai ficar para trás, né? E essa sensação ela sempre, eu percebi que ela me dominou por muito tempo, assim. E isso fazia com que eu trabalhasse durante o final de semana, que eu estudasse no final de semana, que eu acabasse acumulando as atividades, né? E eu sempre inventava desculpas para mim mesmo para continuar trabalhando nos finais de semana, que no caso é pegar projeto antes do prazo, se atualizar em relação a alguma estratégia que apareceu ou algum novo recurso de ferramentas que a gente já costuma utilizar, né, como Meta Ads, Google Ads ou coisas nesse sentido. É sempre no sentido de não ficar para trás e também de mostrar para as pessoas que a gente está performando, né, ou de que eu estava performando no caso. E realmente isso é o FOMO, né, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. E uma coisa que eu demorei muito para perceber é, é que produtividade não é necessariamente você só fazer muitas coisas, performar, né? Sempre você estar na ativa e fazendo mil coisas, né? Eu acredito que essa é uma cultura muito grande também do Instagram, né? Porque lá a gente só mostra palco, não mostra bastidor, né? E uma coisa que eu percebi é que descansar também é performance, né? Parar para estar num lugar como esse, caminhar, correr, são formas de meditação, né? Para a gente se concentrar e voltar para o nosso aqui, nosso agora, né? Para o momento presente e parar de ficar se preocupando com as coisas que acontecem à nossa volta e colocar a mente no lugar, né? E realmente descansar, parar para se colocar em primeiro lugar é realmente performance, né? Então, assim, acho que é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, né? Que descansar é performance, descansar é performar, né?
E eu vou ser sincero com vocês, na maioria das vezes que eu fiz isso, eu sempre me arrependi, né? Isso de trabalhar no final de semana, tá? Toda vez que eu procurava trabalhar no final de semana ou estudar alguma coisa nesse sentido, eu sempre me arrependia porque, cara, eu ficava muito exausto na semana seguinte. Minha mente não funcionava direito. É muito ruim, né? Você começar uma semana, segunda-feira ali, e já se sentir improdutivo ou cansado porque você trabalhou durante o final de semana, né? Eu sei que existem momentos que não tem como evitar, realmente. Teve momentos na minha vida que eu tive realmente que trabalhar, por exemplo, em eventos que eu participei ou coisas nesse sentido. Isso faz todo sentido, né? Porque normalmente eventos acontecem aos finais de semana mesmo, não tem como evitar. Mas são exceções, né? Não, isso não precisa acontecer sempre. E o fato de eu trabalhar todo final de semana era quase sempre. Dificilmente meus amigos me viam aproveitando ou fazendo algo nesse sentido, né? E nos últimos anos que eu venho me permitindo fazer isso, parar para descansar um pouco, para viajar e até mesmo para fazer algo simples, como fazer uma caminhada, uma corrida, ou algo assim nesse sentido, né? E, sinceramente, eu acabava me sentindo culpado quando eu não estava performando ou trabalhando, né? Justamente pela comparação com outras pessoas que estão no mesmo mercado, né? No mesmo nicho. Ah, e é complicado, né? Você ficar olhando para a grama do vizinho quando você não sabe qual que é o bastidor desse vizinho, né? Você não sabe o que que se passa ali por trás, você não sabe a jornada dele. E a gente só compara, é muito engraçado isso, como a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro, né? E o quanto isso é perigoso. Porque às vezes o outro tá ali no palco, a gente não sabe como é que tá o bastidor dele, se em algum momento ele descansou também, né? Ou parou para fazer qualquer outra coisa, ou se ele tem equipe ou algo nesse sentido, né? E eu acho um outro ponto muito importante de tocar também é que você não precisa ter medo de ficar pelo menos um pouco para trás, né? Se você percebe que tem alguém à sua frente, deixa essa pessoa à sua frente mesmo, é até melhor para você, sabia? Justamente porque é essa pessoa quem vai desbravar o caminho, vai passar o facão em tudo para que você chegue e já esteja ali tudo pronto, estruturado para você, né? É, Justamente porque, assim, não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado você ficar um pouquinho para trás, né? Ou estar em uma ou duas posições atrás, porque já tem outra pessoa ali fazendo tudo e a única coisa que você pode fazer com isso é aprender com essa pessoa, né? É comprando, sei lá, um curso, uma mentoria ou algo nesse sentido. Então, percebe como vai vir tudo mastigado para você, sabe? Então, o que eu quero dizer para, tipo, a gente não precisa ficar bitolado, né, de estar sempre à frente com esse medo de ficar de fora ou medo de ficar desatualizado ou medo de ficar para trás, porque assim, independente desse medo ou não, sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém fazendo melhor que você. Não importa se você é, não importa se isso te incomoda ou não, sempre vai ter alguém nesse sentido à frente de você em algum ponto da sua vida, né? E aí a única coisa que você pode fazer é aprender com essa pessoa que está à sua frente. É simplesmente abrir a mente e, e se colocar como um aprendiz dessa pessoa também, né? Assim, eu até torço, pessoas que eu vejo que estão à minha frente, eu até torço para essas pessoas continuarem na minha frente para que eu aprenda mais com elas, né? Justamente porque elas acabam, como elas estão ali desbravando um certo caminho, são elas que estão arriscando mais do que eu, no sentido de investimento, energia, caminhos que podem dar errado, né? Essa pessoa pode testar ali caminhos que não deram certo e no momento que eu chegar até essa pessoa, ela já vai me mostrar tudo certinho, na verdade, né? Tipo, dos caminhos que deram errado, dos caminhos que deram certo para alcançar certos objetivos. E uma outra coisa legal de falar também é sobre você ter consciência de como é a sua rotina, né? Como é a sua jornada no dia a dia. Por que que eu tô falando isso? Justamente para você não comparar a sua jornada com a de outras pessoas, achando que elas estão performando mais que você, né? Eu vou fazer uma comparação aqui em relação à minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela acorda muito cedo e eu ainda tô deitado na cama e ela tá lá, já fazendo o café da manhã dela, arrumando tudo já para correr pro trabalho.
Só que quando ela está chegando do trabalho, eu estou trabalhando ainda e permaneço por mais algumas horas, né? Eh, no início, eu me sentia culpado, porque eu não estava acordando no mesmo horário que a minha mãe ali, não estava, tipo, sendo produtivo igual ela logo cedo. Mas depois eu fiquei imaginando, não, cara, eu acordo mais tarde, mas assim, eu também acabo ficando até mais tarde no meu trabalho, né? Ali na frente do computador e tudo mais. Então, assim, é cada um com a sua jornada. Agora, olha só um outro exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês, que é muito mais evidente. No caso, eu tenho um amigo que é padeiro. Gente, não tem como. O cara acorda, tipo, 3, 4 horas da manhã. Então, assim, imagina só, tipo, eu ter que acordar esse horário para produzir, não tem como, né? Ele tem uma rotina completamente diferente da minha, porque ele tem um negócio também totalmente diferente do meu. Então, é importante você entender as diferenças, né? E saber com quem que você está realmente comparando aí a sua jornada de trabalho ou a sua rotina, para se sentir culpado de repente de alguma coisa, sabe? Porque você não está produzindo ou performando logo cedo, algo assim, entendeu? Então, assim, é importante você ter consciência da sua própria rotina e da sua própria jornada. Então é isso, galera. Você não precisa trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, para você realmente se sentir produtivo ou algo nesse sentido. A questão é você sempre ter consciência de qual que é a sua rotina, qual que é a sua jornada de trabalho, o tipo de negócio que você tem, o tipo de trabalho que você tem, né? É ter consciência sobre a sua própria rotina, sobre você mesmo, né? E não ficar se comparando com os outros, né? E para que você não se sinta culpado ou algo nesse sentido. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Já teve épocas em que eu acordava 10 horas da manhã e eu conseguia fazer um dia produtivo e tudo mais. Da mesma forma que eu também já acordei 6 horas da manhã e meu dia foi completamente improdutivo. Então, assim, é importante você ter consciência sobre você, né? E não sobre o que o outro acha ou o que o outro pensa. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo e fez sentido para você, deixe o seu like aqui e segue para acompanhar mais conteúdos como esse.